Vamos para o resumão então do segundo dia do Congresso da American Heart Association. E eu vou começar com alguns artigos que a gente ainda não discutiu porque foram publicados nas últimas horas. O primeiro estudo que eu vou discutir é o estudo Impulse, que foi um estudo que testou o uso da empagliflozina no cenário da IC descompensada. Então, o estudo com inibidor de SGLT2 testou nos pacientes com IC descompensada, tanto com IC com fracionação reduzida como preservada, se valia a pena ou não iniciar empagliflozina nesse cenário. Então, eles avaliaram como desfecho primário morte cardiovascular, eventos de IC, rehospitalização e qualidade de vida, medido pelo questionário de Kansas City, nos primeiros 90 dias. E foi um estudo positivo, houve uma redução significativa do desfecho primário, morte cardiovascular, a gente teve uma redução, o grupo que utilizou a empagliflozina teve 4,2% de mortalidade e o grupo que utilizou placebo teve 8,3% de mortalidade. Então, mais um estudo que reforça aí a classe dos inibidores de SGLT2, agora usando a empagliflozina nesse cenário da SC descompensada, e o resultado foi consistente, tanto para pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, como preservada, e também para pacientes com ou sem diabetes. Então, mais um estudo positivo com essa classe de medicação. O segundo estudo que eu vou discutir é o estudo Chief Heart Failure, que foi um estudo agora com a canagliflozina, mais um estudo com inibidores de SGLT2. Esse foi um estudo menor, com menos de 500 pacientes, que estava focado em avaliar qualidade de vida em pacientes com IC. Então, eles englobaram pacientes com IC com fração de ejeção preservada e reduzida, 59% tinham IC com fração de ejeção preservada, e eles avaliaram o efeito da canagliflozina, 100 mg, uma vez por dia, em qualidade de vida avaliada pelo questionário de Kansas City. E, mais uma vez, o estudo foi positivo. Houve uma melhora significativa da qualidade de vida dos pacientes com IC, independente de ser reduzida ou preservada, que utilizaram a canagliflozina. Além desse, a gente teve também a apresentação de mais uma análise do estudo Emperor Preserved, que já tinha sido apresentado previamente, focado mais em pacientes com IC com fração de ejeção acima de 50%, mostrando também uma redução do desfecho primário de morte ou hospitalização cardiovascular, uma redução de 17%, além de melhora em classe funcional, melhora em NT-proBNP e uma redução do declínio de função renal. Então, mais um estudo positivo. Então, vários estudos, muita evidência nova aí, só fortalecendo a classe dos inibidores de SGLT2 no tratamento da IC. Um outro estudo interessante que foi apresentado hoje foi o estudo PALAX, que foi um estudo que testou uma pericardiotomia posterior esquerda para pacientes que iam para cirurgia cardíaca. Qual que é o racional disso daí? O paciente que vai para cirurgia cardíaca pode acumular líquido, fluido ou sangue lá atrás do lado esquerdo. Isso pode predispor o paciente a desenvolver fibrilação atrial. Então, será que se a gente fizer uma pericardiotomia, ajudar esse líquido para drenar lá para a pleura esquerda, não vai diminuir a chance do paciente desenvolver FA no pós-operatório? Então, esse foi o racional do estudo. Eles aplicaram essa pericardiotomia posterior esquerda, então, nos pacientes, eram pacientes que iam para revasc, cirurgia de válvula aórtica ou de cirurgia de aorta. Eles não incluíram pacientes com cirurgia mitral ou tricúspide nessa análise. E o que o estudo mostrou foi que valeu sim a pena. O desfecho primário era o número de pacientes que desenvolveram FA no pós-operatório e houve uma redução de 45% na incidência de FA com P significativo. Então mostrou que é interessante, parece valer a pena sim. Não houve mudança no tempo de hospitalização, que era um dos desfechos secundários do estudo. Foi um estudo de um centro só, então acho que precisa de uma evidência um pouco mais forte para poder mudar mesmo as diretrizes, mas foi um estudo interessante que mostrou aí uma manobra de cirurgia, sem ser beta-bloqueador, amidarona, estatina, etc., que pode ajudar a evitar a ocorrência de fibrilação atrial no pós-operatório. E não houve incidência de maior derrame pleural esquerda, não houve diferenças importantes em outros defeitos de segurança. Então, mais uma coisa interessante para a gente considerar utilizar na prática e talvez seja incorporado no futuro. Alguns outros estudos interessantes, o estudo CRAVE, que testou o impacto do uso da cafeína em ectopias ventriculares ou supraventriculares. Então, os pacientes eram monitorizados aí por 2 semanas e eram orientados a tomar ou não café, e eles avaliavam o quanto que tinha de ectopia ventricular ou supraventricular. E o estudo mostrou que no desfecho primário, que era a incidência de ectopia ventricular ou supraventricular, não houve diferença em ectopia supraventricular. Vai ter uma tendência aí, em injeção e tratamento, de reduzir até a taquicardia supraventricular.
E quando a gente foi ver ectopia ventricular, aí houve um aumento significativo de ectopia ventricular isolada, desses pacientes que tomavam mais cafeína. Então, na verdade, os pacientes foram comparados com eles mesmos, né? Os dias que eles não tomavam cafeína e os dias que eles tomavam cafeína, eles viram que aumentou a ectopia ventricular. Além disso, a gente teve um aumento também de atividade física, né? Eles viram que a cada dose de café que tomava aumentava em cerca de 500 passos por dia e diminuiu o tempo de sono. Quando era o dia que o paciente tomava mais cafeína, a tendência era ele dormir mais ou menos 30 minutos a menos que nos dias que não tomava cafeína. Então foi mais um estudo interessante com um tema que a gente pega bastante no dia a dia. O estudo GIRAFFE, que foi um estudo que testou o uso de dabigatran contra varfarina em pacientes com FA para avaliar especificamente declínio cognitivo. Então a gente já tinha alguns trabalhos sugerindo, né, que poderia ter um fator protetor, mas nenhum trabalho tinha avaliado de forma detalhada a função cognitiva desses pacientes. Então esse estudo testou no início, depois de 2 anos de tratamento, como que era a função cognitiva desses pacientes com 4 testes diferentes. Com teste MoCA, com Mini-Mental, com vários testes diferentes, testes que duravam em torno de 90 minutos, então uma avaliação bem detalhada, e mostrou que não houve diferença significativa utilizar dabigatran ou varfarina para prevenir declínio cognitivo desses pacientes. Um detalhe importante é que os pacientes foram muito bem tratados com a varfarina também nesse estudo. Então, o tempo dentro da faixa terapêutica foi em torno de 70%, que é uma coisa que a gente não vê muito na prática. Mas, conclusão do estudo, a dabigatran não protegeu mais que a varfarina para prevenir o declínio cognitivo nesses pacientes com mais de 70 anos com FA. E o último estudo que eu vou discutir aqui no nosso resumão do segundo dia do Congresso da American Heart Association é o estudo Fitbit, que foi um estudo que testou o uso de smartwatches para identificar FA. Eles testaram um novo algoritmo para tentar diminuir o número de falsos positivos, então era um algoritmo mais rigoroso, o paciente era avaliado vários traçados do paciente, traçados sempre em repouso para não ter interferência de movimentação, e ele era considerado como ritmo irregular se ele tivesse pelo menos 30 minutos de ritmo irregular identificado. E o desfecho primário era avaliar o valor preditivo positivo desse novo algoritmo e foi um desfecho muito bom, foi 98% de valor preditivo positivo. Então, mostrando que cada vez mais a gente vai desenvolver esses algoritmos de identificação de arritmias e cada vez mais a gente vai aprender como que esses dispositivos, como smartwatches e vários outros dispositivos que estão surgindo, vão poder nos ajudar a identificar melhor as doenças dos nossos pacientes. Então, muita coisa interessante no dia de hoje. Não percam amanhã, tem mais um dia ainda de congresso, Congresso American Heart Association, muita coisa legal para a gente discutir.